A paz do Senhor Jesus. Bom dia, irmãos. Louvado seja Deus. Estamos mais um dia aqui para nós meditarmos na palavra de Deus. Hoje é João 3, né? O Evangelho de João 3. E vamos estar lendo. Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite. Disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, senão se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos lhe perguntou-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer de novo sendo velho? Porventura, tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. É necessário. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires se eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. Louvado seja Deus. Jesus estava, Nicodemos era um fariseu, né? Ele era uma autoridade naquela época. Por isso, como ele era uma autoridade, por isso ele foi ter com Jesus à noite, né? Ele foi ter com Jesus à noite, para que ninguém o reconhecesse, porque ele era uma autoridade. Ele cria, porque ele viu os milagres, né, que Jesus estava fazendo. Então ele cria, né? Ele falou, mas ele, ao mesmo tempo que ele cria, ele era fraco, porque ele foi ver Jesus de noite. Ele não queria, né, que ninguém o visse com Jesus, porque ele era de uma classe considerada superior, que eram os fariseus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Diz assim, e ele ficou indagando Jesus, né? Que aquilo ele reconheceu que os sinais que Jesus fazia era da parte de Deus, mas ele, mesmo assim, ele queria indagar, ele queria compreender, mas como Jesus várias vezes afirmou para ele, né? Quem não nascer da água e do Espírito, né, não pode entender. A água é a palavra. A água significa a lavagem da palavra, né? E quando fala nascer, é porque quando nós entendemos a palavra de Deus entra dentro de nós, ela ela frutifica em nós. Além dela nos limpar, ela lava os nossos olhos, ela nos mostra uma nova visão. Nós temos a visão diferente. Louvado seja Deus. E Jesus passou o tempo todo falando com ele, que se ele não nascesse da água e do Espírito, ele não poderia ver o reino de Deus, né? E ele ficava repetindo as mesmas coisas, achando que por ele ser um estudioso, ele iria entender, né? Mas Jesus estava falando de coisas espirituais, né? Do homem interior, o novo que ia nascer. Louvado seja Deus. Nesse capítulo também, louvado seja Deus. Então, Jesus vem falando com ele, ó, o que sopra, o vento sopra para onde quer e ouve sua voz, mas não sabe para onde vem, nem para onde vai.
Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode ser isto? Respondeu-lhe Jesus: tu és mestre em Israel, não entendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testemunhamos que temos visto, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres, não credes. Como vocês vão crer se vos falar das coisas celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem. Olha bem, irmãos, Jesus estava falando dele mesmo, né? E todo o tempo, Nicodemos era um sábio, uma pessoa que estudava a lei, mas ele não entendia, né? O que Jesus estava falando era muito espiritual para ele, e ele não entendia. Como um homem pode nascer de novo, sendo grande, sendo velho, né? O que eu te digo? Eu digo, o que é nascer da água e do Espírito? A água é a palavra que nos lava, que nos purifica. E nós temos o Espírito de Deus dentro de nós. Quando o Espírito de Deus e a palavra eles se unem dentro de nós, há um novo nascimento, né? A nossa visão é mudada, nós somos mudados por esse novo nascimento que acontece da água, e quando nós nascemos da água e do Espírito. Louvado seja Deus, a parte de Deus em nós, o Espírito, né? Louvado seja Deus. Nós nascemos de novo, nós temos fomos criados uma nova criatura, segundo Deus, pela sua palavra. Mas Nicodemos, ele não podia entender isso. Embora ele fosse um doutor da lei, ele tinha que reconhecer Jesus como seu Salvador. O fato dele buscar Jesus de noite mostra, embora ele cresce nos sinais, ele mostra uma fraqueza, que ele busca Jesus à noite para ele não ser reconhecido, né? Então, isso mostra fraqueza em Nicodemos. Vamos continuar. Ora, ninguém subiu do céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Louvado seja Deus. Aqui, o escritor citou uma passagem de Números, né? Que diz: como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. O que aconteceu no deserto? Os israelitas, pela desobediência deles, estavam sendo picados por a serpente, né? E eles morriam, ficavam enfermos. Então Jesus instruiu Moisés que levantasse uma serpente né, numa haste grande, e todos aqueles que olhassem para ela, eles iam ficar curados, né? É isso que aconteceu no deserto. Então, aqui o escritor, para que ia acontecer conosco a mesma coisa. Importa que o Senhor Jesus fosse levantado, como aquela serpente. O Senhor Jesus foi levantado. O Senhor Jesus foi colocado no madeiro. E todos que olham para o Senhor Jesus hoje é curado, né? Todos que olham para Jesus, que aceitam Jesus como Salvador, ficamos curados. De quê?
da praga, que é o pecado. O pecado é uma praga. E se nós deixarmos ele na nossa vida, o pecado nos mata. Ele nos mata. Quando nós olhamos para Jesus, né? Como diz aqui o texto, como a serpente foi levantada, Jesus também foi levantado no madeiro para isso, para que quando nós olhamos para Jesus, nós aceitamos o Senhor Jesus como Salvador e nós seremos salvos. Porque diz assim, ó, para que todo aquele que nele crer tenha vida eterna. Aí vem o texto áureo da Bíblia, é o texto mais importante da Bíblia, que fala, tudo na Bíblia fala sobre isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho não para que julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no nome unigênito do Filho de Deus. E diz aqui, né? E o julgamento é este: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais antes as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que seja manifesto que as suas obras são feitas em Deus. Amém? Olha que lindo, irmãos. Todo aquele que é nascido de novo, ele vem para a luz. Todo aquele que é nascido de Deus, as obras dele são manifestas, porque ele vem para a luz. A luz manifesta as obras daqueles que estão em Jesus. Louvado seja Deus. Por quê? As obras de quem está em Jesus, elas são feitas de dia, elas são feitas às claras, porque quem está em Deus não precisa esconder nada. Louvado seja Deus. Agora, o versículo 22 diz assim: depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a Judéia, para a terra da Judéia, onde se demorou com eles, e eles batizava. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e o povo ia e se batizava, pois João ainda não fora lançado no cárcere. Surgiu então uma contenda entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo da além do Jordão, ao qual os tem dado testemunho, eis que está batizando, e todos vão ter com ele. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Isso ele quer dizer, se Deus não desse a ele alguma coisa, né? Ele não podia fazer coisa alguma. Se ele está batizando, é porque o que está nele é de Deus. Vós mesmos me sois testemunhas de que eu disse: não sou o Cristo, mas sou enviado diante dele. Aquele que tem a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo que está presente e o ouve regozija muito com a voz do noivo. Assim, pois, este é o meu gozo e está completo.
é necessário que ele cresça e eu diminua. Olha que lindo. João ali, né? As pessoas quiseram levantar uma contenda, né? Dizer que os discípulos de João, os discípulos de Jesus estavam batizando também. E João, ele fala dessa maneira, né? Aquele que tem a noiva é o noivo. Quer dizer, ele quis dizer assim, o dono da obra é ele, né? Então, não tinha problema. O dono da obra era o Senhor Jesus. Então, ele é o dono da noiva. Ele é o. Que eu quero falar direitinho. Aquele que tem a noiva é o noivo. Mas o amigo do noivo está presente e ouve e se regozija muito com a voz do noivo. Então, João era um amigo do noivo, aquele que ajuda a preparar a noiva. Louvado seja Deus. É como se fosse um pastor hoje, é o amigo do noivo, né? Que está preparando a noiva para encontrar com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E diz assim: assim, pois, este meu gozo está completo. É necessário que ele cresça e eu diminua, né? João, em todo o tempo, ele mostrava a submissão a Jesus, né? Talvez as pessoas não entendessem como ele estava pregando, mas ele mostrava que o Senhor Jesus, ele sim era o principal, ele era o noivo, né? Ele só veio antes preparando o caminho para o Senhor Jesus. E tanto que ele falou que ele cresça e eu diminua. Aquele que vem acima sobre todos, aquele que vem da terra, é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Ele estava falando do senhorio do Senhor Jesus. O 32 disse: aquilo que ele tem visto e ouvido, isso testifica. E ninguém aceita o seu testemunho. Mas o que aceitar o seu testemunho, esse confirma que Deus é verdadeiro. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito sob medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas o entregou nas suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, porém, desobedece ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Louvado seja Deus, engrandecido seja o nome do Senhor. Nós concluímos aqui o capítulo 3 de João. Louvado seja Deus, irmãos, um capítulo muito rico, né? Nos mostra como João tinha a clareza de quem era Jesus, né? Era bem claro para ele quem era Jesus. Ele tinha a clareza disso. Louvado seja Deus. E nós vemos também o fariseu, o Nicodemos, né? Que embora ele reconhecesse que Jesus era o Messias, mas ele estava preso ainda ao seu cargo religioso, por isso ele não reconhecia Jesus assim às claras. Louvado seja Deus. Esse foi mais um capítulo, né? Estamos felizes por estar concluindo esse capítulo. Amanhã tem mais. A paz do Senhor Jesus. Amém.